Hoje vamos conversar acerca de lúpus eritematoso sistêmico. Mais uma patologia que nós vimos os fundamentos ano passado e hoje vamos conversar acerca do tratamento, tá? Seguindo aquela mesma linha de raciocínio, se tratando de tratamento, eu não vou aprofundar tanto o assunto, porque eu acho que isso vai ser tema de algum seminário, né? Pelo menos, acho que as patologias que eu tinha colocado serão temas dos seminários. E aí, eu vou explorar parte do assunto e outra parte do assunto, o grupo que for apresentar o seminário vai explorar melhor, né? Bom, vamos lá. Então, como conversamos anteriormente, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica, com acometimento maior em mulheres jovens, e apesar de ter uma característica muito grande pelo acometimento cutâneo, o lúpus eritematoso sistêmico ele pode se espalhar para outros órgãos. E aí, uma característica dessa doença é a resposta autoimune que a patologia proporciona na pessoa, né? Como boa parte das doenças reumáticas, eu tenho uma resposta do meu sistema imunológico contra o meu próprio organismo. O meu sistema imunológico ele detecta em algumas estruturas do meu organismo pontos que ele interpreta como se fosse um antígeno, um agente tóxico, um agente que não faz parte do organismo, e passa a atacar aquele agente, tá? Então, o lúpus eritematoso sistêmico ele é crônico. Eu tenho períodos de maior atividade da doença, no caso, tenho períodos onde o meu paciente vai estar mais acometido e períodos de remissão, onde o meu paciente estará menos acometido, onde os sintomas estarão menos presentes, né? Os sistemas que o lúpus eritematoso sistêmico pode acometer, principalmente músculo esquelético, cardiovascular e respiratório. Além disso, tecido sanguíneo, rins, a parte neuropsíquica do paciente, gastrointestinal e ocular. Enquanto fisioterapeutas, nós não vamos conseguir fazer um tratamento gastrointestinal, ocular, neuropsiquiátrico, hematológico e renal. Então, nos interessa saber o que pode ou não ser realizado para o paciente que tem lúpus com relação ao sistema musculoesquelético, sistema pulmonar e cardiovascular. Cutâneo, eu já adianto de antemão que eu dei uma procurada, eu não encontrei trabalhos específicos para lúpus eritematoso sistêmico. Vocês podem, de repente, a gente pode discutir se o acometimento cutâneo seria semelhante à psoríase. Podemos discutir se o acometimento do lúpus do ponto de vista do acometimento cutâneo, vai ser equivalente à psoríase, sem problema nenhum. Mas específico para tratamento específico para a pele, eu não encontrei nada. Até porque também, diferente da psoríase, no lúpus eritematoso sistêmico eu tenho uma resposta autoimune, né, gerando os eritemas na pele da pessoa. Então também eu não tenho dados suficientes para falar até onde eu posso, por exemplo, fazer um tratamento com luz nesse paciente, dando um exemplo, sendo hipotético, até onde eu posso fazer um tratamento com luz ou não, né? Porque em outras patologias eu vou aplicar luz com o objetivo de regeneração na pele, na superfície cutânea, e se houver algum agente bacteriológico, né, atacar diretamente esse agente bacteriológico. Agora, não é o caso do eritema do lúpus, tá? Então, é uma pergunta passível totalmente de fazer pesquisa, né? Acho que tem que fazer pesquisa com tudo que a gente tiver em mãos, mas hoje, com relação ao tratamento cutâneo, nós não encontramos nada.
Inicialmente nós não encontramos nada, né? Mas se aparecer alguma coisa, tudo que puder agregar ao tratamento, melhor, desde que de fato agregue alguma coisa. Bom, vamos lá. Eu tenho proporcionalmente falando de 40 a 50 casos para cada 100 mil habitantes. Como eu já falei anteriormente, o predomínio é em pessoas do sexo feminino, né? 9 mulheres acometidas para cada homem em uma população. A idade de incidência da adolescência, dos 16 anos até os 55 anos, já está no período pós-menopausa. E o que leva a óbito, as principais causas que podem levar a óbito são a infecção inicial, né? E eu falo da infecção inicial porque na infecção inicial é que você pode notar e tentar impedir a progressão da doença para outros tecidos, e o acometimento cardiovascular, né? Claro, qualquer doença que você tenha no coração que você não consiga tratar prejudica o débito cardíaco, prejudica a própria função de contração e relaxamento do coração, consequentemente você expõe o seu paciente a um risco maior. Bom, fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do lúpus eritematoso sistêmico: genético, seja resposta autoimune ou alguma deficiência de produção de vitamina do próprio paciente; ambiental, incidência de raios UVs e alguns vírus; hormonal, né? E aqui, hormonal, eu vou falar principalmente do uso de alguns contraceptivos, né? A gente já tocou nesse assunto no primeiro ano, quando falou desse tema, mas assim, eu sou a favor de todos os métodos contraceptivos, desde que esses métodos contraceptivos não sejam de uso exclusivo para a mulher, desde que não sejam medicamentos, desde que não sejam de base hormonal, desde que não tenham efeitos colaterais, né? Então, totalmente a favor do preservativo, totalmente a favor de outros métodos que não obriguem a pessoa a tomar uma medicação, a tomar um tipo de substância que traga efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. Além de variações hormonais distintas que a pessoa possa ter, sem ser pelo uso de contraceptivos. E outro fator imunológico, né? Produção excessiva de sinalizadores inflamatórios ou perda de tolerância a autoantígenos. Como eu falei anteriormente, essa doença ela é caracterizada pelo acometimento do próprio organismo em função da ação do sistema de defesa. Então, as nossas células de defesa, que deveriam estar nos protegendo contra doenças, contra bactérias, contra outras substâncias externas, elas enxergam nos nossos tecidos um antígeno, um elemento tóxico, e passa a atacar aquele tecido. Aí, consequentemente, eu tenho o desenvolvimento de um processo inflamatório, e em cima desse processo inflamatório, eu tenho o acometimento daquele tecido. Tá? Bom, como nós já comentamos dessa patologia no ano passado, vamos para o quadro clínico, né? Quadro clínico, na parte musculoesquelética, poliartrite, diferentes tipos de artropatias, gerando deformações nas articulações, principalmente articulações distais. Aqui eu tenho uma necrose, osteonecrose na cabeça do fêmur. Se nós olharmos essa fissura que eu tenho na cabeça do fêmur, parecendo uma letra M, e aqui no encaixe com o acetábulo, mas boa parte das deformações articulares, seja por poliartrite ou outros tipos de doenças articulares, vão acometer principalmente extremidades. Então, mão, punho, dedos dos pés e articulação talocrural. Além disso, eu posso ter artrite séptica, posso ter aquela artrite que nós estudamos ano passado com a presença de bactéria.
A bactéria, diferente da artrite comum, onde eu tenho desgaste da camada cartilaginosa da superfície articular por uso excessivo ou por outros fatores diversos, na artrite séptica eu tenho o depósito de um agente infeccioso, gerando um processo inflamatório na região onde esse agente infeccioso se localiza e, consequentemente, a resposta anti-inflamatória tende a atacar os tecidos da minha articulação. Tudo a ver com lúpus, né? Quando eu tenho o meu próprio sistema, o meu próprio organismo atacando o meu corpo, o meu próprio organismo atacando os meus tecidos. Além disso, também eu posso ter miosite, que a gente já comentou em aulas anteriores desse ano mesmo, de fisioterapia e reumatologia. No caso, falamos de dermatomiosite e polimiosite, né? Aqui no caso, a miosite ela seria isolada para um tipo de músculo, mas ela segue o mesmo princípio daquelas doenças. Só que, neste caso, compondo lúpus eritematoso sistêmico. Acometimentos cutâneos, como eu falei mais uma vez, é um acometimento característico da doença, mas a literatura ela apresenta a remissão desse acometimento cutâneo em virtude do tratamento médico. Mais uma vez, temos recursos que nós poderíamos utilizar? Faz sentido. Eu encontrei alguma coisa acerca? Não. Nada. Raio V, laser, sei lá, raio infravermelho, o que quer que seja, eu não encontrei nada. Passível de pesquisa, para poder observar se há eficácia e qual que é o tamanho dessa eficácia. Mas, até porque também, esses pacientes, os pacientes que têm lúpus, eles vão apresentar fotossensibilidade. Então também eu não sei até onde é interessante, por exemplo, utilizar um tratamento com luz nesses pacientes. Se ele tem fotossensibilidade, pode ser que eu piore o problema, ao invés de certa forma, trazer uma contribuição mais significativa. E aqui temos outras órgãos, outras regiões do corpo que eu terei acometimento. Saúde. Acometimento hematológico, né, no caso, tecido sanguíneo, acometimento no sistema renal, e aí vejam inflamação ou nos néfrons, ou no glomérulo e no néfron ao mesmo tempo. Acometimento pulmonar, né, a forma aguda só inflamação alveolar, e forma crônica, doença pulmonar intersticial. Acometimento cardiovascular, pericardite, endocardite, miocardite, doenças valvares, acometimento vascular e doença arterial coronariana. Nesses casos, o tratamento ele vai ser estritamente médico, tá? A fisioterapia ainda não tem recursos para, no caso, por exemplo, das inflamações do tecido muscular cardíaco, para tratar uma inflamação direta no pericárdio, no endocárdio, no miocárdio. Então aqui eu terei abordagens médicas específicas. Mas notem, quando eu falo de doença pulmonar e quando eu falo de doença cardiovascular, eu penso na integridade da estrutura, na integridade do órgão, mas acima de tudo, eu penso também na função daquele órgão, tá? Eu penso na função. Nós sabemos que, por exemplo, inflamação alveolar, doença pulmonar intersticial, eu tenho tratamento médico também, e feito o tratamento médico, eu preciso restabelecer a função desse sistema, né? O sistema cardiovascular é a mesma coisa, né? Vocês se não já tem pacientes na cardio, vocês terão muito em breve. A maioria tem risco de desenvolver doença cardiovascular ou teve algum incidente, um infarto agudo do miocárdio, alguma coisa do tipo. Mas mesmo pacientes que têm doenças específicas, no caso inflamações no tecido muscular, eu tenho um tratamento médico para controlar essa inflamação, para combater o agente inflamatório infeccioso, e depois eu preciso restabelecer a função deste indivíduo, tá?
As pessoas que apresentam lúpus eritematoso sistêmico, elas tendem também, por ter acometimento muscular, cardíaco e pulmonar, elas podem apresentar fadiga, né? Então, eu tenho comprometimento da minha função pulmonar e cardiovascular, consequentemente, eu comprometo a nutrição tecidual e eu não consigo, no meu dia a dia, realizar todas as atividades que eu preciso realizar. Então, isso também deve ser levado em consideração quando eu falo do tratamento desses pacientes. Bom, então, diagnóstico dos pacientes passa por eletrocardiograma, radiografia, principalmente se eu tenho acometimento articular. Se eu tiver acometimento pulmonar, na radiografia eu também recebo indícios, também aparecem algumas coisas na imagem, tá? Mas levando mais em consideração o acometimento musculoesquelético. Exame de urina e hemograma e imunolocalização em se tratando de inflamação. E aí o paciente chega para fisioterapia. E eu copiei aqui o layout de fibromialgia, mas na hora de mexer aqui nos testes eu fiz a nossa adaptação. Já corrigi aqui já. Montar aula é isso, galera. É um grande copia e cola. Pronto. Alterando a aula durante a aula. Então, a gente coleta as informações do paciente de sempre, observar se o paciente apresenta algum tipo de dor e levando em consideração, se nós pudermos fazer alguma coisa a tratar, será do ponto de vista músculo-esquelético ou levando em consideração a função pulmonar e a função cardiovascular, tá? Para acometimento funcional, eu fui dar uma olhada Eu dei uma olhada no fisioterapia ortopédica, não tinha tanta coisa, porque aqui o lúpus eritematoso envolve outros sistemas, acaba saindo um pouco da parte de ortopedia. Mas olhando no Carvalho, olhando o que o livro de reumatologia nos traz do quadro clínico do paciente, é um paciente que vai apresentar dor articular, pode apresentar dor muscular, na região do eritema vai apresentar incômodo também, e aí outros acometimentos funcionais presentes mediante a qual tipo de órgão, qual tipo de sistema foi acometido. Então, como eu falei, se eu tiver acometimento renal, neuropsiquiátrico, gastrointestinal, a gente não trabalha, não mexe. Você tem função também desses sistemas, mas a fisioterapia hoje não trabalha com esses sistemas. Então eu deixei aqui os questionários de qualidade de vida, de dor de sempre, avaliação funcional. Esse índice de classificação funcional, ele é um índice genérico, ele não é especificamente para um tipo de patologia. Eu posso aplicar ele para fazer o acompanhamento do meu paciente em diferentes situações. E a avaliação da função muscular, levando em consideração que o lúpus pode acometer o sistema musculoesquelético. E aí, assim, se o paciente tiver algum problema cardiorrespiratório, eu acredito que seja interessante avaliar qual que é esse problema cardiorrespiratório. E aí eu pensei em um teste de capacidade pulmonar que seja. E aí, claro, como eu não sei o tamanho do acometimento do meu paciente, eu não vou colocar o paciente para fazer um teste, sei lá, de VO2 máximo, coisas, né? Eu vou colocar ele para fazer um teste leve, um teste tranquilo. E aí eu pensei no teste de caminhada. Teste de caminhada de 6 minutos nos dá um bom parâmetro, nos dá uma boa informação acerca do quadro do paciente e ajuda na hora de estabelecer os critérios de tratamento desse paciente, tá? Então, o que nós temos de quadro geral até aqui? O lúpus vai ser uma doença crônica,
períodos do qual os sintomas estarão mais exacerbados e depois estarão praticamente nulos, salvo um sinal, principalmente no caso do eritema, que aí eu já não sei o tamanho da emissão desse eritema, né? Provavelmente o eritema ele vai permanecer um tempo maior ou menor, incomodando mediante o acometimento da própria doença no organismo como um todo. Mas eu terei períodos de remissão e períodos de exacerbação dos sintomas, e esse paciente vai ter a capacidade funcional dele comprometida, levando em consideração que ele vai ter comprometimento musculoesquelético por si só. Isso já dificulta o paciente conseguir realizar determinados movimentos, ter a mesma aptidão que ele tinha anteriormente. Além disso, se ele tiver acometimento no sistema cardiorrespiratório, esse sistema não funcionando direito, eu pioro a minha situação. Se eu não consigo levar sangue oxigenado aos meus tecidos, os meus tecidos não funcionam como devem. Então, eu levo em questão, no quadro desse paciente, a função como um todo, e dentro da função, o que está sendo comprometido? Está sendo comprometido pela questão musculoesquelética? Está sendo comprometido por algum acometimento cardiovascular ou respiratório? Tá? E eu levo em consideração esses 3 pontos. Mais uma vez, como é uma doença crônica, o que nós vamos... o trabalho vai ser um trabalho de manutenção, e o que será realizado com esse paciente vai ser um trabalho para alívio dos sintomas e para evitar a progressão da patologia. Tá? Alívio dos sintomas e levar à progressão da patologia. Essa pessoa não vai ser curada. Como o período de acometimento maior é dos 16 aos 55 anos de idade, a ideia aqui é evitar que sequelas maiores ou sequelas piores possam acompanhar esse paciente durante a vida e progredir, né, o que seria pior. Se você tem um acometimento do ponto de vista cardiorrespiratório, cada vez mais você diminui, você tem uma diminuição na sua função cardiovascular, na sua função pulmonar, pode vir a óbito, como já foi explanado anteriormente. Então, o tratamento do ponto de vista médico, educação acerca do quadro, apoio psicológico. Pacientes com doenças reumáticas tendem a ter uma diminuição gradual da sua função. Dieta, proteção contra a luz e raios ultravioleta. Ó, você já tem uma restrição contra a exposição de luz. Eu acho que com relação ao eritema, pelo menos dos recursos que nós temos até agora, não sei se, só, sei lá, apareceu uma tecnologia nova, uma tecnologia diferente, mas tabagismo, aparece muito tabagismo para pacientes que têm lúpus, não que o paciente é tabagista, mas assim, se o paciente, por acaso, for tabagista, o tabagismo ele diminui a sua resposta imune, né? E ele diminui não, ele desarranja a sua resposta imune, ele pode diminuí-la quando ela tiver que atuar mediante a presença de agentes externos, ou eu posso atrapalhar o meu sistema imune, e quando eu tiver uma resposta autoimune em períodos de sintoma exacerbado do lúpus, o tabagismo pode contribuir para piorar esses sintomas. Tá? Então, eu teria tratamento medicamentoso e tratamento individual para a região acometida, cutânea, hematológica, neurológica, renal. E a fisioterapia pode entrar como para tratar o paciente que tem lúpus eritematoso, né? Será que a atividade física vai ter eficácia que a gente precisa ou não? Será que vai funcionar ou não? Não sabemos. Dúvida?
Professor, você tá sem áudio. Muito obrigado, muito obrigado. Eu esqueci de voltar o microfone ali, valeu mesmo. Bom, então, rebobinando aqui a fita, vamos então observar qual que é a eficácia, se há eficácia de diversas modalidades de tratamento para pacientes que têm lúpus eritematoso sistêmico, tá? E é um trabalho brasileiro, de autores brasileiros, o que é legal. Volta e meia você acha alguma coisa no Pedro assim. E quando você encontra trabalhos de qualidade do Brasil, pra gente é sempre muito bom, porque, tipo, muita coisa de qualidade é feita aqui no Brasil. Muito conhecimento de qualidade é produzido aqui. Então, é sempre legal e é sempre bom dar essa moral também pra galera. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar a tela toda, né? Aí, vamos lá, abriu. Deixa eu só ver quem que vai apresentar esse tema. Na preventiva. O grupo da galera de Cândido Mota. Ana Júlia, Carol, Gustavo e Catarina. Ah, tá. Lúpus eritematoso sistêmico. Curiosidades. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa revisão. Ô, galera, posso fazer uma pergunta rapidona aí, antes da gente fazer aqui? No final da disciplina, vocês teriam a manha, e aí eu tô pedindo, na verdade, um favor para vocês, de, de dar um feedback da disciplina? Como é que seria esse feedback? Eu tô pensando em fazer um questionário anônimo, né, pelo questionário do Google mesmo, anônimo, para que a gente possa responder tranquilo, de boa, sem nenhum tipo enfim, nenhum tipo de constrangimento, acerca da disciplina, né? Perguntar algumas coisas lá sobre metodologia, sobre a aula, sobre o tema, porque eu já estava pensando, na verdade, fazer isso já faz um tempo, já com todas as disciplinas. É que assim, ano passado estava muito caótica a coisa, né? Esse ano tá caótico ainda, mas tá um pouco menos. E eu acho que ia ser legal os estudantes do curso dar um feedback, porque tem a avaliação do curso, né? Mas assim, só chega alguma coisa se tiver algum problema, né? Se tiver algum problema assim, ó, aconteceu coisa tal, ou você tá conduzindo desse jeito, não tá legal. Caso contrário, não chega a nada. E eu queria saber se a metodologia está adequada ou não, eu queria saber o quão chata é a aula ou não, eu queria saber se faltou alguma coisa para ser abordado ou não, eu queria, sabe, essas coisinhas assim do dia a dia mesmo. Bom, respondam no chat se vocês poderiam responder esse questionário. Vou pensar em pôr esse questionário no final do semestre, tá? Depois que a gente acabar as atividades, tudo, disponibiliza esse material no final do semestre e aí vocês respondem anonimamente, né? Bom, vamos lá. Efeito de diversas modalidades de terapia na qualidade de vida de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Bom, vamos para os resultados, né?
Deixa eu só dar uma olhada, eu não olhei aqui o que ele considera como terapia. Busca, palavra-chave. Ah, seletivo, O que ele considera como terapia? Risco de viés, resultado. Aqui ele vai descrever, vamos ver. Atividade física contra tratamento usual. Educação cognitiva contra tratamento usual. Tratamento fitoterapêutico contra placebo. E tratamento farmacológico contra placebo. Tá. Beleza, vamos para as meta-análises. Para a gente primeiro dar uma olhada, dar um overview nos resultados, e aí depois nós vamos pro... Bom, primeiro plot mostrando os resultados da meta-análise. Tá, aqui aparentemente é o resultado de um modo geral, se as terapias promovem ou não melhora na qualidade de vida desses pacientes, né? E no pool aqui, a gente não tem maiores dúvidas de que promove efeito, promove melhora na qualidade de vida comparado ao controle. E como nós vimos ali, o controle ele pode ser tanto placebo como tratamento usual, placebo ou tratamento usual. Então o controle aqui não tem o no treatment, né, que é aquele grupo que não faz tratamento nenhum. O que nos dá uma segurança maior acerca dos resultados. O ideal seria fazer uma comparação entre o efeito das terapias, se assim houvesse estudos, seria. Mas com um controle diferente sem tratamento, já nos traz um resultado mais robusto, um resultado mais interessante. Então, a utilização de tratamento para pacientes com lúpus eritematoso sistêmico promove melhora na qualidade de vida. Bom, vamos lá. Aqui ele vai fazer um plot comparando também tratamento versus o controle, e o outcome dele é domínio físico. Então ele está estudando função física. Bom, não toca na linha da trivialidade, não toca na linha do zero. Então, além de melhorar a qualidade de vida, pelo menos levando em consideração esses dois estudos, houve melhora na função física dos pacientes. Qual questionário que ele está usando? Será que é o RuCol? Eu acho que é o RuCol. E este aqui... intervenção versus controle e vitalidade. Deve estar relacionada com a presença de fadiga nesses pacientes. Não teve diferença. Acabou? Acabou. Bom, então, levando em consideração essa revisão, para domínio físico e para qualidade de vida, houve melhora dos pacientes que fizeram algum tipo de terapia, comparado a pacientes do grupo controle, que realizavam o tratamento usual, esse tratamento usual, tratamento médico, onde eu vou no médico, ele faz o diagnóstico, me dá uma medicação, um período de repouso, até os sintomas entrarem em remissão, ou o placebo, tá? Então aqui a utilização de terapias, de um modo geral, promove melhora na qualidade de vida, tá? Que a gente abre um outro leque, porque quando nós olhamos para terapias de um modo geral, cadê? Nós tinha exercício, comportamento cognitivo, fitoterapia e tratamento farmacológico, né? Claro, nós não lidamos com nenhum tipo de medicação, talvez tratamento comportamental,
seja legal, seja interessante, mas o que nos interessa enquanto fisioterapeutas é a aplicação ou utilização de atividade física. Então, levando isso em consideração, deixa eu ver se vocês responderam o chat aqui. Bom, as luanas podem. Eu vou disponibilizar, então, o questionário, e aí, quem quiser responder, quem se sentir tocado no coração para responder, será de grande contribuição para este velho lobo teimoso. Bom, então vamos olhar então o protocolo que eu selecionei dentre os estudos que constam na revisão, que é um protocolo que testou atividade física, tá? Cardiovascular Training versus Resistance Training, ou seja, treinamento aeróbico contra treinamento resistido. Aí aqui, galera, nos protocolos, na comparação dos autores, eles, como eu falei para vocês, lá eu só vi se terapia era boa para lúpus eritematoso, na primeira revisão sistemática aqui. Na segunda, ele já comparou 2 tipos de atividade. Aqui ele conclui, nesse ensaio clínico isolado, que qualquer atividade física é melhor que não fazer nada, comparando treinamento aeróbico e resistido. Treinamento aeróbico promove melhor efeito em relação ao treinamento resistido. No corpo do texto aqui, ó. Cadê? Pulei. Aqui, ó. Eu tenho a descrição de ambos os protocolos. Tá? Primeiro, treinamento aeróbico e depois o treinamento resistido, tá? E aí depois eu tenho uma descrição do grupo controle, que o grupo controle fez. É que aqui o treinamento aeróbico ele vai chamar de cardiovascular training, né? Cardiovascular training. Por isso que tá esse CT ali. Pode gerar uma confusão com relação ao controle. Então eu tenho a descrição dos 2 protocolos, né? Com base nessa revisão que nós observamos, em tese, com base nessa revisão, eu posso aplicar tanto o protocolo de treinamento aeróbico quanto o protocolo de treinamento resistido, tanto um quanto o outro, sem problema nenhum, tá? Levando isso em consideração, e levando em consideração o resultado da revisão e não o resultado do ensaio clínico isolado, eu selecionei o protocolo aeróbico, tá? O protocolo aeróbico pela praticidade, né? Atividade aeróbica eu consigo realizá-la tendo equipamento ou não, né? Se eu tiver a bicicleta ergométrica, se eu tiver a esteira, beleza, eu consigo fazer eu consigo fazer com maior precisão o meu treinamento. Mas se eu não tiver, também eu consigo com menos controle, mas eu consigo dar uma estimativa de velocidade, eu consigo fazer uma caminhada, eu consigo pedalar, dependendo, tá? Então, e também levando em consideração que o treinamento aeróbico e o treinamento resistido, eles ambos trazem efeito positivo, levando em consideração não só o acometimento musculoesquelético, como também cardiovascular e pulmonar, tá? Então, por essa revisão, posso escolher tanto um quanto o outro, optei pelo treinamento aeróbico. Se por um acaso, se na revisão eu tivesse algum dado aqui, ó, comparando o treinamento aeróbico contra o resistido, aí eu iria seguir estritamente o que a revisão está falando, tá? Como aqui eu só quero saber se a terapia possui efeito ou não, e aqui no ensaio clínico ambas as terapias são mais eficazes do que quem não fez nada, beleza, então eu escolho qualquer uma. Neste caso, eu trouxe o treinamento aeróbico, que é um treinamento mais prático de se realizar. 50 minutos, 3 vezes por semana, por 12 semanas,
por ser um tratamento cardiovascular, vai ser muito parecido com o que vocês vão fazer na clínica com os pacientes, lá com a professora Carol. 10 minutos de aquecimento, 30 minutos de esteira ergométrica e bicicleta, e aí depois mais 10 minutos de relaxamento pós-exercício. A intensidade do treinamento é de 65% a 75% nesse protocolo da reserva da frequência cardíaca dos pacientes. E aí aqui eles nortearam pelo que preconiza o American College of Sports Medicine, que é de onde a galera o American College of Sports Medicine, que é de onde a galera que trabalha com cardio tira boa parte dos parâmetros acerca de tratamento, né? Periodicamente esse pessoal se reúne para restabelecer diretrizes. Eu não sei há quanto tempo eles se reúnem, mas nesse trabalho eles utilizaram essa diretriz. O trabalho é de 2015, sei lá, levando em consideração, e eles deixam claro no protocolo, que são as diretrizes do American College of Sports Medicine, aqui, ó. Eu poderia tomar a liberdade de, por exemplo, ano que vem, 2022, ter uma nova diretriz para pacientes com tratamento cardiovascular. Eu vou aderir a essa nova diretriz, né? Isso pode mexer na maneira como eu vou montar meu protocolo, mas estou seguindo as diretrizes do American College. Porque o ideal é aplicar as diretrizes do American College para pacientes com tratamento de pacientes com problema cardiovascular. Tá? Então, nessa época eu tinha essa configuração, 10 minutos de aquecimento, 30 de trabalho aeróbico numa esteira ou numa bicicleta ergométrica, depois mais 10 minutos de relaxamento. Intensidade, 60% a 75% da reserva da frequência cardíaca. E, mano, eu lembro que eu calculava essa parada no estágio, e eu acho que hoje em dia, acho que eu tava conversando com a Ana Júlia, hoje em dia acho que já não é mais assim, já é de um outro jeito que se faz, mas na época você tinha que calcular a reserva da frequência cardíaca. Aí você pegava a frequência cardíaca de repouso do paciente e subtraía da frequência cardíaca máxima. Aí a frequência cardíaca máxima você calculava 205 menos 0,42 que multiplica a idade. Tem frequência cardíaca máxima, subtrai a frequência cardíaca de reserva, subtrai a frequência cardíaca de repouso, tem a frequência cardíaca de reserva. E aí você trabalha com o percentual dessa frequência. Aí você vai na esteira e põe a velocidade até o paciente atingir a frequência cardíaca que você espera. Que é uma atividade uma atividade submáxima, né? Uma atividade moderada, submáxima. Assim, é uma atividade meio termo. Ela não é nem muito exagerada, também não é nem muito leve, muito fraca, tá? Então, se eu fosse trabalhar com paciente com lúpus eritematoso sistêmico, levando em consideração o desfecho e qualidade de vida, eu aplicaria este protocolo de tratamento para ele, tá? 50 minutos, 3 vezes por semana. O estudo fala para o protocolo ser realizado por 12 semanas. Como nós sabemos que o tratamento desses pacientes é crônico, pode ser que eu passe além dessas 12 semanas. Mas o importante da gente saber é que nessas 12 semanas eles testaram os pacientes e observaram o efeito positivo, que é o que nos interessa para selecionar o nosso tratamento e para tomar a nossa decisão clínica. Beleza?